Vamos se cuidar? Se cuidar é a coisa mais importante que tem, gente. Você se cuidar é a coisa mais importante da sua vida. Você quer um monte de coisa da vida, não quer? Você quer coisa da vida. A primeira coisa que você precisa fazer é você focar no seu autocuidado. Primeira coisa. Eu quero mudar minha vida, tô insatisfeita, insatisfeito. Vamos entender como se cuidar aqui nesse vídeo. Você vai entender isso. Como de fato você se cuida. Mas primeiro, por quê? Por que isso é tão importante? Isso é o básico, gente. Pessoa que não se cuida, ela não vai a lugar nenhum. Você acha que você tem que cuidar dos outros? Você está priorizando os outros em vez de se priorizar? Tá errado isso. Entende como tá errado isso aí? Aí você acha que você é o quê? Muito generosa ou generoso porque você está priorizando os outros. Você é uma pessoa muito boa e você se doa muito, isso é muito elevado. Olha, vamos desmascarar isso aí. Na verdade, isso não é verdade. A verdade mesmo é que você está com preguiça de se cuidar. Você está com medo de sentir dor, de sair da zona de conforto que é necessária para você se cuidar. Porque se cuidar dói. Se cuidar dói. Só que é aquela dor que traz crescimento, aquela dor que a gente tanto precisa. Então é muito importante você entender essa realidade, porque se você ficar se justificando de que você precisa cuidar dos outros, você não tem tempo para você se cuidar, isso é uma coisa muito grandiosa, muito boa que você faz pelos outros, você vai continuar aí nesse lugar. E aí você não vai se cuidar. Você cuida dos outros se cuidando em primeiro lugar, porque você precisa estar bem. Então, se você não está se cuidando, você vai começar a se cuidar, você vai melhorar como pessoa. E aí você vai cuidar melhor dos outros. Você não chegou no seu teto de pessoa. Eu cuido muito dos outros. Tá, mas se você se cuidar, em primeiro lugar, você vai cuidar melhor dessas pessoas que você está cuidando. Você vai evoluir aí nesse quesito. Então, você precisa arrumar um tempo para se cuidar. Para que então isso que você está falando aí, se justificando, seja verdade mesmo, que você cuide muito bem dos outros. Porque é impossível você cuidar bem de alguém se você não se cuida. Como é que você vai estar bem fisicamente, mentalmente, emocionalmente, espiritualmente para cuidar de pessoas se você não se cuida? A conta não fecha, não é? Então, esse vídeo é um guia definitivo para você entender como se cuidar. A gente vai do básico ao avançado, tá? Vou te dar aqui opções para isso. E outra coisa, quando você se cuida, você aumenta a sua autoestima. É. E aí, o que acontece? Eu até escrevi aqui, ó. Quando você se cuida, você se respeita e não tolera desrespeito. Quando você se cuida, você sabe colocar limites e não tolera que ultrapassem. Quando você se cuida, você se valoriza e não tolera que te desvalorize. Isso acontece porque você está se cuidando, você está se nutrindo e não é qualquer um que vai bagunçar isso tudo, tá? E nem questão de ser qualquer um ou não. Pode ser uma pessoa muito importante para você, mas você entende como se priorizar, entende que isso é inegociável. Você para de ficar servindo ao ego das outras pessoas, porque quando os outros não entendem os seus limites, as suas prioridades em relação ao seu autocuidado, é porque aquilo ali que eles estão trazendo para você é o ego deles e não a alma, porque a nossa alma, ela entende isso. Então vamos lá, vamos já direto ao ponto para. Aqui eu vou te dar sugestões de como se cuidar de forma básica. Uma rotina mínima que você tem que ter. Você tem que ter uma rotina mínima. Não tem como não ter. Então você precisa priorizar ali, ó. O básico é seu sono, alimentação e o seu corpo. Exercício físico, tá? Então você precisa dormir bem. Primeira coisa, se você não dorme bem, já não dá mais para fazer nada bem. Até dá, mas fica muito mais difícil, né? Você não vai estar tão bem se você dormir mal. Então você precisa priorizar o seu sono.
para você priorizar o seu sono, é bom você ter uma rotina noturna e uma rotina também matinal para você ter um dia bom, para que você durma bem depois, porque é um ciclo que se retroalimenta. Assista o meu vídeo passado sobre ansiedade, porque lá eu falo sobre essa rotina noturna, e o que muito nos atrapalha é o celular à noite, né? Para a gente dormir bem, a gente precisa, ó, silenciar um pouco a mente 1 hora antes de dormir, já ficar com aquilo ali silenciado. E eu peco ainda nisso aí, isso é uma coisa que eu preciso melhorar, assumo. Tem muitos pontos que eu tô boa, nisso eu preciso melhorar ainda. Mas, de forma geral, eu durmo bem. Então, dormir bem é importante. Se você tem insônia, você precisa acalmar um pouquinho mais sua mente. É uma pessoa provavelmente mais ansiosa. E aí, realmente, assista aquele vídeo, o vídeo passado, em que eu falo, trate a causa da sua ansiedade. Eu falo ali tudo também sobre como você diminuir a sua ansiedade. Aí, de repente, você tomar uma melatonina, uma ashwagandha. Eu tô tomando ashwagandha, que é uma coisa que te induz um pouco mais ao sono, né? Um chá, né? Você ler em vez de ficar no celular. Então, você entender, estudar como que você traz um bom sono para você. Alimentação, muito importante também, né? Você se nutrir de bons alimentos, isso é básico. E aí, voltando um pouquinho na questão do sono, eu aconselho que você durma cedo e acorde cedo. Porque aí você entra no ciclo circadiano que faz bem para o seu corpo, tem toda uma fisiologia relacionada a você acordar quando o sol nasce e você ir dormir quando anoitece, não depois de meia-noite, né? Eu, para mim, assim, meia-noite é muito tarde. Quando eu durmo esse horário, e às vezes isso acontece, eu fico desconfortável. Porque eu acordo muito cedo e naturalmente eu tenho esse relógio biológico de acordar às 6, 6h30, de 5h30 às 6h30. Então, assim, eu preciso dormir cedo também, né? Senão eu não vou dormir direito. E o meu relógio biológico, ele me desperta. Então, assim, deu 9, para mim o ideal é, deu 9 horas, eu já começo a arrumar as coisas, sair do celular para acordar cedo no dia seguinte, porque eu amo acordar cedo. Gente, a energia da manhã é deliciosa. Se você não tem esse hábito, se você se acha uma pessoa noturna, eu não concordo com isso, tá? Eu acredito que todo mundo tem essa energia, sim, da manhã, de acordar cedo e dormir cedo. Esse eu acho que é o ideal para todo ser humano. Realmente acho que isso que é o que faz bem para nossa saúde. E aí, você, voltando para a alimentação, você se alimentar bem, né? Minimamente bem ali, que seja 80% você comer comida saudável. Eu luto também contra besteiras, eu como muito doce, luto contra isso, mas é isso. Então, procurar equilibrar isso, né? Reduzir um pouquinho das coisas nocivas, se você está começando nesse processo de autocuidado, vai reduzindo. Não dá para a gente fazer uma mudança muito drástica, porque isso não é sustentável. Então, eu aconselho, assim, você focar nessa rotina básica. É isso, foca nessa rotina básica aqui. Se você acha que você não está se cuidando praticamente nada, foca nessa rotina básica do sono, dos horários, da alimentação, vai introduzindo coisas saudáveis, vai diminuindo um pouquinho coisas não saudáveis, tá? E aí, o corpo. Fazer exercício físico é muito importante, gente. Você trazer um corpo saudável, forte, com mobilidade, alongar o seu corpo, criar espaço entre as vértebras para não comprimir, soltar, né? Liberar líquido sinovial nas articulações, isso tudo traz um corpo saudável para você. Então, isso também é muito importante de você fazer. Se você também não está fazendo isso, está sedentário, começa com pouco. Eu te aconselho 10 minutos todos os dias. Você movimentar o seu corpo por 10 minutos, que seja uma caminhada, que seja um alongamento, você começar a entrar em contato com o corpo, respirar com o corpo, faz uma yoga, vai lá no meu canal de yoga, faz uma prática leve, curta. Porque sem isso, a sua energia fica drenada. Se você não faz nada disso, você, ó, energia baixa, energia drenada. E com essa energia drenada, você não faz nada na sua vida, você não cria nada novo, você não está em contato com a sua intuição. Seu emocional tá ruim, seu emocional fica ruim, seus pensamentos ruins, emocional ruim.
sem conexão espiritual, nada entra aí. E aí tudo ruim, né, gente? Aí todas as áreas, os relacionamentos ruins também, sabe? O seu trabalho, você não consegue dar o que você pode, todo o seu potencial você não usa, porque você não está seguindo ali o básico da rotina. E alimentação inclui água. Beba água, pelo amor de Deus. Tem gente que não consegue fazer o básico, gente. Beber água. Beber água é básico. O que você precisa fazer? Você precisa estar com uma garrafa do seu lado. Se você esquece de beber água, compre uma garrafa, invista em uma garrafa para você beber a sua água constantemente. Eu vivo com uma garrafa térmica. Esqueci ela na casa da minha amiga, eu tô assim, gente, esqueci minha vida. Porque sim, água é uma coisa muito importante. Uma das coisas mais importantes é a água, né? É a gente estar bem hidratado. Então essa é a minha dica para você. Tenha uma garrafa térmica e fique com ela o tempo todo do seu lado. Vá com ela para as suas atividades na rua. Eu levo ela para todos os lugares, minha garrafa. Vamos então pro plus da rotina, né? Uma rotina mais ali que a gente vai avançando. Então, se você já faz o básico, você vai para esse plus. Se você ainda vai começar o básico, foca no básico e depois você vai para esse plus. Mas se quiser, já anota aí para você saber. Ordem na casa. Isso para mim é um pouco básico também. Mas eu quis deixar o básico bem básico. Então, assim, ordem é básico também, né? Você arrumar a sua cama, por exemplo. Isso é básico para mim. Tem que arrumar a cama. Tem que organizar a casa, senão a mente fica totalmente perdida. Você fica perdida. Você não sabe o que fazer, você fica drenada também. Sabe, não tem clareza. Então, a ordem, gente, quando a gente organiza, paz, você tem mais paz. O que está fora como o que está dentro. Então, se fora tá tudo bagunçado, sua cabeça vai estar bagunçada também. Suas emoções vão estar bagunçadas, entendeu? Então organiza aí sua casa, organiza também as suas tarefas. Tem uma agenda para você organizar tarefas do dia. Nem que seja um bloco, um caderninho que você escreva ali o que você quer fazer no dia seguinte. Isso você faz no dia anterior, pá, e determina, já escreve na nota o que você tem que fazer no dia seguinte. Tem um caderno para você anotar o que está na sua cabeça, o que você quer tirar da cabeça. Então a escrita é muito importante, né? De modo geral, ali a escrita, também falei isso no vídeo passado. Antes de dormir, tô com muita coisa na cabeça, escreve no caderno, tira aquilo ali. Já alivia, vai melhorar o seu sono também. Então organiza a sua casa e a sua mente, tirando do papel as tarefas que você quer cumprir, as suas metas, às vezes aí você vai intensificando, né? Escrevendo metas, objetivos, gratidão, escrita terapêutica que você não tem o que escrever, mas já escrevendo. Mas aí é um vídeo só para escrita que poderia ter aqui no canal. Leitura, né, faz parte dessa rotina mais rebuscada, né? A leitura, gente, para mim é essencial, né? Eu amo ler. Sei que algumas pessoas têm mais dificuldade de ler. Mas isso é uma coisa também que você pode treinar, você pode começar com pouco. O problema é que muita gente quer fazer muito do que não faz nada ainda. Se você não faz nada de algo, você tem que começar com pouco mesmo, senão você não vai conseguir ser constante. E que é importante? Você ser constante é muito importante. Manter aquilo, porque só assim vai te dar resultado se você manter. Não vai ter resultado nenhum você fazer uma coisa num dia da semana e nos outros 5 você não faz, e aí você faz quando der na telha. Você não tem avanço, você não avança. E a leitura, por quê? Porque conhecimento, adquirir mais conhecimento é muito importante, né, gente? A gente adquirir mais conhecimento, a gente está sempre aprendendo novas coisas e até mais daquilo ali que você já é um especialista, por exemplo, se aprimorar na sua profissão. Tem gente que tem uma profissão e deixa de estudar, parou de estudar sobre aquilo ali, como se já soubesse tudo. E isso aí vai te atrapalhar muito na sua carreira. Isso, e também outras coisas, às vezes você tem que desenvolver outras habilidades, né, na sua carreira. No trabalho, você se especializou em algo. Por exemplo, vamos lá, gastronomia. Você se especializou naquilo, você é gastronômico, mas você virou um chefe, você virou um líder. Então você tem que estudar sobre liderança.
é muito importante para você. Não é que você tem que, mas seria bom para que você possa gerir bem, para que você possa ter sucesso nas suas relações ali interpessoais. Outro ponto é limitar a dopamina barata que gera vício, né? O que é dopamina barata? Ficar muito tempo no celular, comer doces. Gente, como eu falei, celular é uma coisa que está me incomodando, que muitas vezes eu falo que eu vou sair, aí eu volto e eu fico. É uma coisa que tem me incomodado. Já pensei até em excluir o Instagram, mas ainda não fiz isso, porque também divulgo o meu trabalho lá, né? Mas é algo a se pensar. Doces, eu tenho esse problema com doces, e essa busca por um prazer imediato, né? Então, é trocar essa dopamina, reduzir ela um pouco, não digo assim, eliminar, porque eu não faço isso, pelo menos, então não vou te indicar aqui algo que eu não faço. Mas, se você se sentir bem com isso, tipo, vou cortar. Tem gente que faz isso bem, né? Eu não, até hoje, não faço isso bem, de cortar as coisas. Eu busco equilibrar as coisas, eu sempre busquei muito esse equilíbrio, de usar coisas nocivas, usar com equilíbrio. Mas às vezes, principalmente quando a lua está em escorpião, ontem, por exemplo, eu notei que eu estava muito obsessiva, sabe? Obsessiva no celular, obsessiva no doce, assim. Eu notei isso, que eu estava assim, nossa, comi uma barra inteira de chocolate. Aí a gente fala, é Páscoa, mas não é legal, me senti mal, fui dormir, acordava e ficava assim, gente, culpada. Eu tava assim, culpada, falando, nossa, eu não acredito que eu comi uma barra inteira de chocolate, uma barra família, tá? Só pra mim. Ai, gente, assumo aqui, é ruim, né? A gente se sentir, assim, muito exagerado na coisa, sabe? Exagerado. Então, a gente até tava falando sobre isso num grupo do WhatsApp que eu tenho ali que eu levo lá mensagens sobre os trânsitos, né, do céu. Vou deixar aqui na descrição se você quiser entrar, para quem gosta de astrologia, de saber os trânsitos, as influências, que é justamente isso de a gente se limitar um pouquinho. Tá se vendo obsessivo? Se coloca um limite ali, sabe? Para um pouco. Eu estava também comendo pipoca numa coisa assim sem parar. Então para um pouco, respira, se abstém daquilo ali, depois volta a comer com mais consciência, com mais presença, sabe? Então isso é uma coisa também que muito importante nessa busca por prazeres, né? Além disso, é a gente fazer coisas que geram uma dopamina, mas que não é essa barata, né? Que a gente fala de um alívio imediato, mas é que coisas que a gente vai construindo a longo prazo. Que é você, por exemplo, se dedicar para um projeto que você está querendo construir, né, fazer dar certo, você se dedicar aqui naquilo. Por exemplo, um TCC. Na época que eu fazia meu TCC, aquilo ali era uma limitação para mim, eu procrastinava, aquilo era uma dor imensa. E eu alimentar o meu TCC diariamente. E aí foi aí que eu falei, eu vou fazer uma linha. Eu me propus escrever uma linha, porque o mais difícil é a gente sair do vício que a gente está, né? Por exemplo, de um prazer imediato. Você está no celular, é muito gostoso ficar ali, né? É muito confortável. Você não tem ali, você não está gerando desconforto, aquele desconforto do crescimento, em que você precisa se superar, que você está crescendo mesmo, né? Quando você está fazendo algo que não te faz crescer, aquilo ali te dá um prazer, é um conforto, não tem estresse. Mas esse estresse, que não é aquele estresse da irritação, da descarga ruim emocional, mas, por exemplo, fazer exercício físico é um estresse, mas que depois libera endorfina, né? Então você tem depois esse benefício. É a mesma coisa, você desenvolver um projeto, como por exemplo o TCC, aí você vai, eu escrevia uma linha. E aí depois eu continuava, porque eu já estava naquele flow ali. Então essa é uma dica muito boa para você que está querendo desenvolver um projeto, eu vou ali dar um passo só. Eu vou ali fazer uma pequena, é micro,
muito micro, para você não sentir que é um peso, ai, que você vai ter que fazer uma coisa monstruosa. Meu TCC na época era monstro para mim. E aí eu fui todo dia falando, todo dia eu vou escrever uma linha. E tinha essa dorzinha do sentar ali, sair do meu prazer, de, por exemplo, no celular, e ficar nas redes sociais. E aí eu ia, escrevia uma linha, e quando eu via, eu já desenvolvia aquilo, entrava naquele fluxo e me gerava essa dopamina, esse prazer em estar construindo algo que é para o meu benefício de longo prazo, né? E aí, cuidar da mente, né? Como é que você cuida da sua mente? Como é que a gente cuida da mente? Cuidar da mente é trazer mais presença. E aí está totalmente, quase completamente unida com o espírito, nesse caso. Esses dois campos, eles se entrelaçam muito. Então, cuidar da mente é cuidar do espírito. E é justamente você se abster de pensamentos, você praticar mais a presença. Você vai estar cuidando mais da sua mente. Você vai trazer mais clareza mental quando você pratica, por exemplo, meditação, pranayamas, né? Atenção plena, quando você está mais presente, você se permite treinar essa presença, estar mais aqui agora, deixar de alimentar tantos pensamentos, sabe? Ficar alimentando passado, futuro, ficar ali em ruminação demais. Abster um pouquinho disso e voltar para agora, aproveitar a vida agora. A vida é agora. Se a gente está pensando demais passado ou futuro, a gente está perdendo a vida, a gente está se desintegrando corpo, mente e espírito, né? Então, será que você não pode aderir um pouquinho a essas práticas de respiração, começar com pouco, só se permitir fazer um pouquinho sobre isso, estudar um pouco mais sobre como fazer isso, não só em um momento ali, mas na vida, né, nas situações da vida, no seu cotidiano, na rua, como trazer isso, que é a partir da respiração. Nesse caso, eu tenho para te oferecer o curso de Ser em Equilíbrio. Ele vai te ensinar tudo sobre respiração, sobre atenção plena, sobre essa prática. Dá uma olhada que vai estar aqui na descrição do vídeo. E aí também trazer terapias, talvez holísticas, né, para sua vida. Se você tem um terapeuta que você converse com ele, também legal. Mas também pensar nisso dessas terapias holísticas, terapias com cristais, terapias com reiki, que são essas terapias que integram corpo, mente e espírito, atuam de forma holística integrada no seu ser. Nem você pesquisar, de repente, sobre isso, sobre quais são esses tipos de terapias holísticas que você pode fazer uma vez por semana, às vezes. Isso vai também trazer muita conexão espiritual, sabe? Você vai assim ampliar, expandir a sua consciência. É importante que você entenda que você não precisa ter uma rotina perfeita, mas que você precisa ter um compromisso consigo mesmo. Um compromisso de isso aqui é minha prioridade. Isso é fundamental eu me cuidar. Às vezes você tem uma rotina muito atarefada, muitas demandas, mas você guardar que seja 10 minutos para você se cuidar, né, para você trazer um tipo de autocuidado, né, sobre tudo isso que eu falei aqui, foca no básico, foca ali, né, mesmo com muitas tarefas, você pode, ao ir dormir, você entrar em um silêncio, você trazer um chá, uma luz amarela, suave, você ir se acalmando, né, ler um livro, você pode fazer isso, dormir cedo, acordar cedo, e às vezes mesmo diminuir as demandas da vida, né? Às vezes você se compromete com um monte de tarefas, mas não tem uma que seja para o seu autocuidado. Então reflita sobre isso, pegue esse conhecimento, encaixe na sua vida, personalize isso para a sua vida. Já anota aqui qual é a mudança que você vai trazer, o que você vai aderir em relação ao seu autocuidado que a gente falou por aqui. Obrigada por me ouvir até aqui. Até mais.